Domingo, 30 de julho. O Fantástico começa agora. E traz imagens exclusivas da explosão no armazém de grãos em Palotina, interior do Paraná. 8 trabalhadores morreram. Tremeu tudo. Você vai entender como a poeira de grãos num ambiente fechado pode provocar um acidente de grandes proporções. Câmeras de segurança da cooperativa Cevale registraram a explosão em armazéns da empresa na tarde da quarta-feira. São vídeos exclusivos. A vizinhança sentiu o impacto do deslocamento de ar, como este bar, que fica na rua ao lado. Já este escritório de arquitetura fica a cerca de 2 quilômetros da Cevale. E casas na rua ao lado da cooperativa foram danificadas. Foi como se o mundo estivesse acabando. Aí eu vi aquele estrondo. Daí quando eu saí lá para fora que eu vi o estrago que tinha feito, né? Um vão aberto entre a parede e o piso. A moradora de outra casa na mesma rua diz que o impacto quebrou uma janela, rachou uma parede e ainda arrancou outra janela. O melhor, que graças a Deus, foi bens materiais e que não tinha ninguém em casa na hora que aconteceu. Esse vídeo registra 4 estrondos. Mas, por enquanto, a Polícia Científica do Paraná trabalha com a hipótese de uma única explosão. Explodiu tudo. Destruiu tudo. É como se fosse uma explosão em mais de uma etapa. O som ele se propaga no ar e reflete nas construções. Então a gente não pode se basear na evidência do barulho para saber o número de explosões. Esses vídeos inéditos mostram os bombeiros procurando e resgatando vítimas. Travou a escada? Nessas imagens, um trabalhador haitiano orienta os bombeiros. Cana fala com Donald, colega preso nos escombros. Ele falou sim, tá com vivo a polícia. Donald diz que tem mais trabalhadores com ele. 3, tem 3. Ele perto dele? Vivo. O haitiano Donald Sancier foi resgatado com vida, mas morreu no hospital. Ele tinha 24 anos e estava no Brasil desde 2021. O vídeo que você acabou de ver registra o segundo contato dos bombeiros com Donald. O local ali era muito instável, tanto que na primeira conversa que nós tivemos com as vítimas, o simples fato de conversarmos com as vítimas fez com que mais estruturas caíssem sobre as guarnições. Então nós completamos a segurança do local para poder trazer esse funcionário e aí sim fazer o contato novamente com essas vítimas. Dos 8 mortos, 7 eram haitianos. Todos estavam legalmente no Brasil. O primo de um deles, que trabalha para a Cevale, mas estava de folga na quarta-feira, diz que o local era seguro. Eles deram muita atenção, muitos treinamentos para que o estrangeiro consiga aprender o trabalho deles mesmos, sabe? E eles focam muito sobre a segurança no trabalho. Cosner diz que o primo Luí tinha um plano para o futuro. Ele fazia de tudo para sustentar da família, né? Ele estava trabalhando, guardando um pouco para ele poder ir no outro país, na Europa, França, porque tem bastante parente lá. As equipes ainda buscam pelo corpo de uma 9ª vítima, desaparecida desde o acidente. O corpo pode ter sido soterrado pelos grãos. 11 trabalhadores foram resgatados com vida, entre eles o Fernando. Só escutei o estouro, depois acordei no chão, deitado. Nessa foto, ele aparece desmaiado sobre os escombros. Ele teve trauma abdominal e ainda permanece internado sem previsão de alta. Na área do acidente estão 4 armazéns de grãos, com capacidades entre 4 e 45 mil toneladas de soja e milho. Os corpos das vítimas foram encontrados na parte da frente
e na parte de trás dos armazéns. Esses corpos começaram a ser encontrados na madrugada, né? E começaram a chegar ao Instituto Médico Legal a partir das 5 horas da manhã, 4 horas da manhã aproximadamente. Os peritos acreditam que o epicentro da explosão tenha sido nesse ponto. A maior destruição que a gente identificou até agora foi entre os barracões 3 e 4, então a gente entende que pode estar nessa região. A Polícia Científica do Paraná está usando tecnologia 3D e raios laser, que consegue captar imagens, inclusive nos locais que ainda oferecem perigo. Então a gente consegue tirar medidas com isso, né, sem precisar pessoalmente chegar nesses locais que geram risco, para a gente entender tanto a dinâmica, né, do que aconteceu, quanto os impactos. Esse vídeo, feito pelos bombeiros, dá uma ideia da complexidade da operação de resgate. Esse tipo de vídeo serve de instrução para futuras operações da corporação em armazéns e silos. Nos túneis, retiramos 5 vítimas em óbito. Retiramos por essa saída aqui. Empresas do ramo usam esteiras que transportam os grãos por túneis subterrâneos. Este especialista explica que um grão, como o milho, é naturalmente inflamável. E a poeira formada pelos grãos pega fogo com mais facilidade num ambiente fechado como o dos túneis de grãos, que tendem a formar muita poeira. Ao ser movimentado, ele vai quebrando e vai gerando essas partículas. Então, essas partículas em suspensão, ele funciona como se fosse um combustível gasoso. O professor faz uma demonstração usando farinha comum. A chama da vela simula qualquer equipamento ou então qualquer ação humana que possa provocar uma faísca dentro do túnel dos grãos. E o tubo é para ele soprar, para que a farinha fique suspensa, como se fosse a poeira dos grãos no ar, dentro do recipiente que é fechado, como os túneis da indústria também são. Veja o que acontece. Além do calor, a pressão do ar a gente sente na pele. Quando a gente trabalha, né, dentro de uma unidade armazenadora, você tem vários equipamentos que movimentam. Tá? E esses equipamentos que movimentam, eles têm partes mecânicas que podem, né, ocasionalmente, gerar faísca. Este vídeo, cedido pelo professor, mostra faíscas acidentais numa esteira de grãos. Se nós pensarmos no universo que nós temos de unidades armazenadoras no Brasil, esse incidente que ocorreu, né, ele é atípico. Existem dispositivos de captadores de poeira dentro desses ambientes confinados. Nós temos sistemas de ventilação, nós temos sensores que são instalados nos equipamentos para evitar aquecimento, por exemplo, de rolamentos. Em nota, a Cevale afirmou que está custeando despesas hospitalares das vítimas e de locomoção, hospedagem e alimentação dos familiares, além da contratação de cuidadores para as famílias que têm filhos pequenos. A empresa diz que cumpre todas as normas de segurança no trabalho e as vistorias estavam em dia. Sobre as casas afetadas, informou que, se constatados danos em consequência da explosão, vai ressarcir moradores prejudicados. A Polícia Civil abriu uma investigação sobre o acidente. Ou uma falha humana, ou uma falha material, ou até um agente externo que não era previsto naquele ambiente. Primeiramente foi ouvido o gerente, né, de medicina do trabalho da empresa Cevale. Ele nos afirmou todos os alvarás e todos os equipamentos de segurança e treinamento aos funcionários estavam rigorosamente cumpridos. O Ministério Público do Trabalho informou que vai investigar aspectos relacionados à regularidade dos trabalhadores vitimados pela explosão e à obediência das normas regulamentadoras de saúde e segurança. Eu perdi amigos próximos, os haitianos, tinha convivência com eles todos os dias. Se cada vez, se você puder olhar para o outro, para o seu amigo, falar que eu te amo, seria bom. Porque pode ser uma última vez que você visse essa pessoa.